Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa fronteira da medicina que é simplesmente fascinante. Um lugar onde a física mais pura está nos dando ferramentas novas e superpoderosas para tratar o câncer. Vamos descobrir como a luz e o som estão sendo transformados em verdadeiras armas de precisão contra essa doença. Parece coisa de ficção científica, né? Mas a pergunta que guia a nossa conversa hoje é exatamente essa. E se fosse possível destruir tumores sem nenhuma cirurgia invasiva ou, sabe, sem aqueles efeitos colaterais tão pesados da quimioterapia? Pois é exatamente isso que vários cientistas, especialmente aqui no Brasil, estão transformando em realidade. Para a gente entender por que essas novas ideias são tão revolucionárias, primeiro a gente precisa dar uma olhada nos desafios dos tratamentos que já existem, aqueles que todo mundo conhece. E aqui a gente vê o tamanho do contraste. De um lado está a realidade dos tratamentos padrão, como cirurgia e radioterapia. Eles funcionam, claro, mas muitas vezes acabam danificando tecidos saudáveis junto. Deixam cicatrizes e podem até enfraquecer o sistema imunológico. Agora, do outro lado, está o sonho. Um tratamento que seja preciso, super seguro, com o mínimo de efeito colateral e que ainda por cima dê ótimos resultados estéticos. É esse o grande objetivo. E é exatamente aí que a física entra em campo, oferecendo uma solução muito, mas muito elegante. Vamos conhecer então a nossa primeira protagonista nessa história, uma técnica que basicamente transforma a luz numa arma de precisão contra o câncer. Essa é a terapia fotodinâmica, ou TFD. A ideia por trás dela é brilhante. É tipo uma receita com 3 ingredientes. Uma molécula especial que reage com a luz em si, mas numa cor, num comprimento de onda bem específico, e o oxigênio que já existe nos nossos tecidos. Quando esses 3 se juntam, uma reação poderosíssima acontece. O processo em si é muito elegante. Primeiro, um creme com essa molécula que reage à luz é aplicado bem em cima do tumor. Depois de um tempinho, a área é iluminada com uma luz especial. Essa luz liga a molécula, que passa a energia dela para o oxigênio que está ali em volta, criando uma forma de oxigênio super reativa. E aqui está o pulo do gato. Esse oxigênio reativo é tóxico para as células do tumor e destrói elas de dentro para fora, poupando o tecido saudável ao redor. Isso, gente, não é só teoria de laboratório, não. Aqui no Brasil, pesquisadores lá do Instituto de Física de São Carlos, da USP, pegaram essa técnica e levaram da bancada do laboratório direto para a clínica, com resultados que, olha, chamaram a atenção do mundo inteiro. Foi uma jornada incrível da pesquisa básica até a aplicação no paciente. Os resultados foram impressionantes. Num estudo enorme com vários centros, o famoso PDT Brasil, eles trataram mais de 1.600 lesões. O protocolo desenvolvido aqui no país alcançou uma taxa de remoção completa de 86% para câncer de pele não melanoma. 86%. É um resultado espetacular para um procedimento que nem é invasivo. O sucesso foi tanto que o reconhecimento veio de fora. A Associação Internacional de Fotodinâmica chegou a dizer que o projeto brasileiro era um modelo a ser seguido pelo mundo todo e premiou a equipe por todo o esforço de levar essa tecnologia tão inovadora para o sistema público de saúde. Mas como em toda boa história, a nossa protagonista tem um ponto fraco. Apesar de todo esse sucesso, a terapia que usa a luz ainda esbarra num obstáculo bem importante. E o problema é exatamente esse. A luz visível é ótima para tratar lesões na superfície da pele, mas a capacidade dela de penetrar no tecido é bem limitada. Ela só consegue chegar a alguns milímetros de profundidade. E isso quer dizer que tumores mais fundos, eles ficam fora de alcance. A diferença aqui é gritante. De um lado, a gente tem a luz, que fica só no raso. Mas do outro lado, a gente vê outra forma de energia, o ultrassom. O ultrassom é uma onda mecânica e ele viaja muito mais fundo nos tecidos, podendo chegar a vários centímetros. Então, se a luz não consegue ir lá, talvez o som consiga. E é isso que nos leva ao segundo herói da nossa história, a terapia sonodinâmica, ou TSD. Ela usa justamente esse poder de penetração do som para chegar onde a luz não consegue. O mecanismo por trás da TSD é uma coisa de louco, se chama cavitação acústica. Funciona mais ou menos assim. As ondas de ultrassom, numa frequência mais baixa, começam a agitar o líquido dentro dos tecidos. Isso cria e faz crescer umas microbolhas. Aí, de repente, essas bolhas colapsam, elas implodem com uma violência absurda, liberando uma onda de energia bem ali no lugarzinho certo. E essa energia, olha, não é pouca coisa não.
Essa implosão gera microjatos de líquido, ondas de choque poderosíssimas e, o mais impressionante de tudo, cria uns pontos quentes com temperaturas e pressões momentâneas que são mais extremas que a superfície do Sol. Essa combinação de forças, tanto mecânicas quanto químicas, pode ser usada para ativar outras moléculas, as sonossensibilizadoras, e destruir as células do tumor. Tá, e o que tudo isso significa para o futuro? Significa que os cientistas agora têm duas ferramentas poderosíssimas nas mãos, a luz e o som, e estão aprendendo a usar as duas de jeitos cada vez mais inteligentes. Um dos grandes desafios agora é como fazer essas moléculas ativadoras chegarem exatamente onde precisam, e a pesquisa nisso está avançando muito rápido. Técnicas como lasers, que criam microcanais na pele, umas microagulhas que se dissolvem e liberam um remédio lá dentro, e até aparelhos que lembram máquinas de tatuagem. Tudo isso está sendo estudado para melhorar a entrega e a eficiência desses tratamentos dinâmicos. E assim a gente termina essa exploração com uma pergunta para a gente pensar. Será que estamos vendo nascer uma nova era na medicina? Uma era onde os princípios mais básicos da física nos permitem tratar doenças de um jeito muito mais preciso e menos invasivo do que a gente jamais imaginou? O que mais seremos capazes de fazer quando dominarmos completamente essas forças? O futuro parece literalmente brilhante e ressonante.